Em nome de Jesus, viu? Queridos irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Por favor, abra a sua Bíblia, Romanos, capítulo 8. Obrigado, irmão Célio. Vamos ler a partir do versículo 31. Quem achou diz amém. Amém. Por favor, se você está com o celular ligado, né? Tem pessoas que gostam de ler Bíblia no celular, né? Aí tudo bem, mas se não for para ler a Bíblia, por favor, baixe o volume do seu celular. Deus quer falar conosco esta noite, mas eu garanto que Ele não vai ligar para você nesse momento, tá bom? Pelo celular, né? Ele vai usar as antenas do céu para falar conosco esta noite, amém? Então, Romanos capítulo 8, a partir do versículo 31, diz assim a palavra do Senhor: que diremos então, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusações contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias, continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. E em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Volta aí. Eu acho que os irmãos não compreenderam, não. Vamos ler de novo, né? Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glórias a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, Senhor, nós estamos aqui, meu Deus, esta noite com nossos corações abertos, Pai, para que a verdade da Tua palavra, meu Deus, venha de encontro aos nossos corações e que o Senhor, meu Deus, venha falar a cada um de nós, na nossa individualidade, nas nossas falhas, nos nossos erros, nas nossas virtudes, Pai. Teu Santo Espírito nos conhece, Pai, por isso vem falar, meu Deus, e se há algum espírito, meu Deus, rondando este tempo, contrário, meu Deus, à Tua manifestação, a manifestação da Tua glória aqui esta noite, a manifestação do Teu poder aqui esta noite, meu Deus, repreende, Pai, porque nós estamos aqui, Pai, porque nós viemos prestar um culto ao Senhor e receber, Pai, uma palavra de vida para nossas vidas, uma palavra de orientação espiritual, uma palavra, meu Deus, que vem, meu Deus, tratar com a nossa vida e os nossos corações. Por isso, vem falar conosco esta noite, pelo poder do nome santo de Jesus. A igreja diz amém. Meus queridos irmãos, uma das palavras que a gente mais escuta falar hoje no nosso meio evangélico, seja nas transmissões de rádio, no YouTube, na televisão, nas igrejas, é a palavra vitória, irmãos. Nós pregamos muito sobre vitória.
Existe também, irmãos, diversos relatos bíblicos que falam justamente sobre vitória. Eu vou dar aqui alguns para os meus irmãos. Salmo 60, versículo 2. Com Deus conquistaremos. Salmo 60, versículo 12. Em Deus faremos proeza, porque Ele mesmo pisará os nossos adversários. Amém, irmãos? Ou seja, na minha versão diz, com Deus conquistaremos a vitória. Provérbios 21, 31. Provérbios 21, 31, também ele vai nos falar sobre a vitória. Ele vai dizer, o cavalo é preparado para o dia da batalha, mas a vitória vem de quem, irmãos? Do Senhor. 1 João 5, 4, todo mundo conhece esse versículo. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. O quê? A nossa fé. Também, irmãos, 1 Coríntios capítulo 15, do 55 ao 57, o apóstolo Paulo, ele vai falar aqui sobre a vitória, sobre a morte. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Lá em Romanos 8,37, que nós acabamos de ler, mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. A gente pode ver ainda em Apocalipse capítulo 12, versículo 11, uma visão futura da igreja do Senhor Jesus, que chega diante do Senhor com a vitória, porque ele vai dizer assim: eles venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte não amaram a própria vida. Ou seja, a igreja que vai estar diante do Senhor no céu venceu por causa do sangue do Cordeiro, do sangue do Senhor Jesus, irmãos. Amém ou não amém, irmãos? Então a Bíblia fala muito sobre vitória, nós ouvimos muito falar sobre vitória, e é claro que ninguém aqui quer ser derrotado, ninguém quer ter uma vida de derrota, ninguém quer ser fracassado, todo mundo quer ser vencedor, e não há nada de errado nisso, irmãos. Amém ou não amém, irmãos? É claro, irmãos, que às vezes nós temos um conceito errado de vitória, porque nós, na nossa sociedade, das mídias sociais, a gente começa a pensar que vitorioso é aquele que está postando porque está de frente de uma casa com piscina, com um carrão, é porque é rico. Aí esse é vitorioso, porque tem uma mansão, porque usa roupa de grife. Mas vitória não tem nada a ver com isso, irmãos. Não tem nada a ver com isso, irmãos. A vitória que Deus nos promete, irmãos, e quer nos dar, é muito maior do que ter roupa de grife. A vitória que Deus quer nos dar é muito maior do que a gente ter uma casa com piscina, um carrão. Deus quer nos dar vida com abundância, irmãos. Mas, irmãos, Ele quer nos dar uma condição de nós termos uma vida de paz com a nossa família, uma vida de paz com nossos filhos. Mas a principal vitória que Deus quer nos dar é a vitória sobre o mundo, é a vitória sobre a carne, é a vitória sobre as tentações. Então, irmãos, é a vitória sobre todos os obstáculos da vida, é a vitória, irmãos, contra as armadilhas de Satanás. Irmãos, essa é a verdadeira vitória que Deus quer nos dar. Amém ou não amém, irmãos? E não, irmãos, por isso que o apóstolo João, lá em 1 João 5,4, ele está dizendo que esta é a vitória que vence o mundo. É a nossa fé. É a nossa fé, irmãos, que vai nos levar a ter uma vida de vitória. Existem 4 tipos de pessoas, irmãos, de crentes, que infelizmente, irmãos, esses crentes,
não vão ter uma vida de vitória como Deus quer. Uma vida de vitória sobre o mundo. Uma vida de vitória sobre as tentações. Uma vida de vitória, irmãos, sobre a carne. Uma vida de vitória, ter uma casa em paz, feliz. Infelizmente, há 4 tipos de pessoas, de irmãos, que não terão essa vitória. Quem quer ter vida de vitória aí, irmãos? Amém. Pois nós vamos ver aqui, irmãos, esses 4 tipos de pessoa, de irmãos, que não vão ter vitória. Quais são, pastor? Vou adiantar. São os indecisos, são aqueles que desprezam uma instrução, são aqueles que estão desatentos, foi o que a diaconisa Esther orou aqui no começo, ou seja, são aqueles que estão, como foi que orou? Distraídos, né? Desatentos, distraídos, e são aqueles crentes desanimados, irmãos, que eu gosto de chamar, aqui não tem pessoa do meu tempo, o crente Oliver. Quem se lembra do Oliver, que é do meu tempo? Um desenho animado, irmão, do Leão da Montanha. Ninguém nunca ouviu falar do Leão da Montanha, não? Era um amigo do Leão da Montanha. Era uma hienazinha, porque hiena é para rir, né? O pessoal diz que a hiena é rindo todo tempo. Mas essa hiena, irmãos, era desanimada. Ela andava para um lado e para o outro só dizendo: ó céus, ó Deus, ó vida, ó céus, ó Deus, ó vida. Esse é o crente desanimado, o crente Olive. Ele só anda assim. E aí, meu irmão, está tudo na paz? Oh, meu Deus, é provação, é luta, é batalha. Ó Deus, ó céu, ó vida. Ó Deus, ó céu, ó vida. Você já encontrou com algum crente assim, irmãos? É o crente desanimado, irmão. Não é que a gente não passe luta, não passe batalha e não venha se entristecer, não. Mas o crente em Cristo Jesus, mesmo diante das lutas, a batalha está grande, pastor, mas eu creio que a vitória vai chegar. A batalha está grande, pastor, mas eu estou orando. E eu creio que Deus vai intervir. A batalha está muito grande, pastor, eu não estou quase aguentando, pastor. Mas eu sei que Deus, o meu Senhor, Ele vai se levantar em meu favor. Porque a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Amém, irmãos? Então, irmãos, a palavra que Deus tem colocado no meu coração hoje será como um remédio preventivo para a sua vida espiritual, para que você tenha uma vida de vitória, meu irmão, que é isso que o Senhor quer para nós, dentro daquelas áreas que eu falei. Não é vitória, porque Deus pode lhe dar se Ele quiser, logicamente, mas a vitória que Deus espera de nós não é só ter um apartamento diante da beira-mar, não é isso, irmão. Porque não adianta ter apartamento diante da beira-mar e ter uma vida sem alegria, com tristeza. Então a vitória que Deus quer nos dar é essa, irmãos. É saúde, é vida com abundância, com alegria, com paz, irmãos. Porque não adianta ter um bocado de dinheiro no banco e ter uma vida de depressão. No sentido de, não estou falando da doença, irmão, depressão no sentido de ter uma vida sem alegria, sem ânimo. Amém ou não amém, irmãos? Então, se você estiver vivendo semelhante a um desses 4 tipos que eu vou falar aqui hoje, aproveite, irmãos, porque esta é a oportunidade para você mudar de atitude. Mude de atitude. Porque a palavra que a gente ministra aqui, irmãos, ela só vai ser realizada na nossa vida se a gente colocar em prática. Não adianta a gente pregar aqui todos os dias que tem culto e a gente continuar sem deixar a palavra operar nas nossas vidas. Então, o primeiro tipo de crente que não vai vencer são os indecisos, irmãos. Crente indeciso, irmãos, ele não pode alcançar vitórias na sua vida. No dicionário, o que é indecisão, irmão? No dicionário, é uma pessoa sem decisão. A ausência de determinação ou resolução. A pessoa não tem nenhuma determinação na vida. É falta de veemência, de ação. Essa é uma pessoa indecisa. Ela nunca sabe como vai proceder. Ela nunca toma uma decisão na sua vida. Infelizmente, existem muitos crentes dentro da igreja hoje, sendo crentes indecisos, irmãos. Não sabe se
seguem a Jesus ou seguem o mundo. Não tomam uma decisão nas suas vidas. Tem crente, irmãos, que é como aquele ditado que as pessoas dizem por aí. Espero que não tenha nenhum Raimundo aqui, não tem nada contra os Raimundos. É um ditadozinho que as pessoas criaram, que diz que o crente Raimundo é um pé na igreja e outro no mundo, porque não decide qual é a sua vida. Meu irmão, você entregou sua vida para Jesus, passou a ser um discípulo de Jesus, passou a andar com Jesus, seguir os passos de Jesus. Então, decida a sua vida. Se você está acompanhando Jesus, seguindo a Jesus, acompanhando não. Porque onde Jesus andava tinha uma multidão, muita gente acompanhando ele, mas nem todo mundo era discípulo. Então decida, eu sou um discípulo de Jesus. Eu tenho que andar conforme o meu mestre quer. Amém ou não amém, irmãos? Amém. A gente tem que decidir, irmãos. Jesus disse em Mateus 6:24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podereis servir a Deus e a Mamon, o Deus do dinheiro. A gente não pode servir a dois senhores. A gente tem que se decidir. Eu estou vindo para a igreja, então eu sou do Senhor Jesus, eu não sou do mundo. Não adianta, irmãos, você estar na casa do Senhor, mas vivendo os valores do mundo. Um dia desse eu estava assistindo um culto de uma grande igreja aqui do estado do Ceará, e o pastor deu testemunho, irmãos, foi um testemunho de uma pessoa sobre essa grande igreja. O pastor deu testemunho que, conversando com um irmãozinho dessa grande igreja aqui do estado do Ceará, e é um líder de jovens, e o irmãozinho escutando Legião Urbana. Aí o pastor falou com ele, rapaz, como é que pode? Não, mas não, foi o que o presbítero Ednardo pregou domingo passado, não tem nada a ver. Tem nada a ver, né, presbítero? Tem nada a ver. Falar nisso, hoje eu escutei uma palavra sobre isso também, presbítero Ednardo. Que nesse negócio de nada a ver, escuta a música do mundo, vive como o mundo, quando chegar no inferno, o irmão vai dizer, não, mas não era para mim vir para cá, não, é para ir para o céu. Aí o cão vai dizer, tem nada a ver, seu lugar é aqui. Né? Tem nada a ver. Não, mas eu sou crente, eu estava na igreja, eu vim para o lugar errado. Tem nada a ver, seu lugar é aqui. Né? Não tem nada a ver. E aí o irmãozinho lida de jovem, irmão, escutando uma Legião Urbana. Não pode servir a dois senhores, irmão. A gente não pode servir a dois senhores. A gente tem que estar nos passos de Jesus. Lembra da época do profeta Elias? Profeta Elias, irmãos, quando o rei Acabe se casou com a abençoada da Jezabel, meu Deus do céu, misericórdia. E aí, irmãos, Jezabel introduziu no meio do povo de Israel o culto a Baal. E aí o homem de Deus, né, Elias, não concordava com aquilo. Jezabel mandou matar todos os profetas, irmão. Só sobrou Elias e alguns outros irmãos que foram escondidos por Obadias. E ela mandou matar tudo que era de profeta de Deus. Depois de Elias orar e pediu para Deus fechar o céu por 3 anos e meio sem chover, agora ele se apresenta diante do rei Acabe, lá no Monte Carmelo. Nós sabemos muito bem essa cena, que ele diz que vai orar, o que descer fogo do céu sobre o altar que descer, aquele é verdadeiramente um homem de Deus, serve o verdadeiro rei de Israel. E aí, irmãos, estava todo o povo de Israel ali, irmãos, e o rei Acabe também, e os profetas do rei Acabe também, os profetas de Baal. E aí o que acontece, irmãos? Elias faz um desafio. Elias diz o quê? Está lá em 1 Reis 18:21. Ele vai dizer, Elias chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Ou seja, um dia está num pensamento, outro dia está no outro pensamento.
Um dia o pensamento é servir a Deus, outro dia o pensamento é servir o mundo. Até quando, dessa versão, vocês ficarão pulando de um lado para o outro? Vai em frente. Se o Senhor é Deus, então siga-nos, venham para cá. Se é Baal, siga-nos lá Baal. Porém, irmãos, o povo não disse uma palavra, sabe por quê? Porque o povo estava entre dois pensamentos. O povo estava indeciso. E o crente indeciso, irmãos, ele não alcança vitória, irmãos. Amém, queridos irmãos? Eles não responderam nada, irmãos, a quem deveria servir, se era a Deus ou a Baal, porque eles estavam entre o caminho de Deus e o caminho de Baal. Hoje nós temos crentes que estão entre o caminho de Deus e o caminho do mundo. A quem nós estamos servindo? Será que nós estamos cocheando entre dois pensamentos? Deixa-me te dizer uma grande verdade, irmãos. Com Deus não dá para ser indeciso. Com Deus a gente tem que tomar uma decisão, porque a gente não pode servir a Deus e servir ao diabo, servir ao mundo, servir à carne. Não dá para ficar na igreja e no mundo, irmãos. Quando a gente chega numa pizzaria, a gente pode dar um jeito, a gente pede metade mussarela, metade calabresa, metade... Vocês que comem pizza aí, vocês sabem, né? Eu, como sou light, né? Não como muita pizza, né? Mas vocês sabem que você pode pedir 2 tipos de pizza. Meus amados irmãos, com Deus, não tem isso não, irmãos. Com Deus você não pode estar em 2 coisas não. Com Deus, irmão, não pode ser igual o carro flex, não. Quando a gasolina está cara, eu boto álcool. Quando o álcool está caro, eu boto gasolina. Com Deus, irmãos, não tem crente flex não, irmãos. Com Deus só tem crente lavado e remido no sangue de Jesus. Não tem crente totalmente flex não, irmãos. Porque o crente que é de Jesus, no tanque dele, do seu coração, só vai ser abastecido por Jesus. Porque nós não podemos estar em decisão entre 2 caminhos. Um dia está de um jeito, outro dia está do outro. Quem vive uma vida de indecisão, jamais vai vencer. Jamais vai vencer. Está na igreja, mas está servindo ao mundo. Aí depois fica cobrando de Deus, meu Deus, por que a minha vida não vai para frente? Por que a minha vida não se ajeita? Por que isso, por que aquilo? Porque você não se decidiu. Você quer viver a vida abundante que Deus quer te dar? Ou você quer viver o que o mundo te oferece? Então tem que decidir, irmãos. Aí, irmãos, jamais vai poder vencer. Porque a maior arma que vence os desafios, a adversidade, é ter uma vida firme de decisão. Dizer, eu sirvo o meu Senhor, e o que vier, que virá, e eu vou vencer, porque maior o que está em mim, porque o que me renova, o que me dá força, o que me dá ânimo, o que me dá coragem, e o que me dá vitória, é Jesus. Aí nós vamos dizer que nem Paulo, em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor, e nada vai me afastar do amor de Deus. Não é tribulação, não é nudez, não é espada, nada, porque eu estando em Jesus, eu sou mais do que vencedor. Tem alguém, um vencedor aqui esta noite? Ou melhor, tem mais do que vencedores aqui esta noite? Glórias a Deus! Então, meus irmãos, todas as vitórias que você já conquistou, ou ainda vai conquistar na sua vida, são produto das suas decisões, ou das suas semeaduras. O que você tem vivido hoje é o que você decidiu ontem, ou semeou ontem. O que você vai viver amanhã é o que você vai decidir hoje. Então, a nossa vida, irmãos, é o resultado das nossas decisões. Amém ou não amém, irmãos? Então, queridos irmãos, lembra do que Deus mandou Moisés dizer ao povo? Esse texto aqui eu quero ler para você. Está lá em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26. Eis que hoje eu ponho diante de vocês a bênção e a maldição. A bênção, se cumprir os mandamentos do Senhor seu Deus, que hoje eu lhes ordeno.
A maldição, se não cumprir os mandamentos do Senhor seu Deus, mas se desviarem do caminho que hoje eu lhes ordeno, para seguirem outros deuses que vocês nem conhecem. A decisão é nossa. Ou a gente tem uma vida de bênção ou uma vida de maldição. Ou a gente tem uma vida de vitória ou uma vida de derrota. Quem escolhe somos nós. Então, o Senhor, Ele quer nos dar uma vida de vitória. O Senhor quer nos dar uma vida de paz. Ou a gente pode ter uma vida de tribulação eternamente, uma vida de provação eternamente. Somos nós que decidimos, irmão, se a gente quer ser abençoado ou não. É você que decide se quer obedecer a Deus ou não. A vitória vai começar no dia que você decidir enfrentar as dificuldades que aparecem na sua vida. Não seja indeciso. Decida se vir ao Senhor mesmo diante das lutas, mesmo diante das provações, porque estando com Deus, Ele vai nos dar a vitória, irmãos. É na sua decisão está a sua vitória. E na sua indecisão vem o fracasso. Amém ou não amém, irmãos? Então, irmãos, o primeiro crente que não vai vencer é o crente indeciso. É o crente indeciso. Não sabe se está com Deus ou sem Deus. Não sabe se tem uma fé firmada ou não tem. Então decida por Jesus e viva verdadeiramente como um cristão no meio dessa sociedade. Posso ouvir um amém da igreja? Primeiro tipo de crente que não vence é o deciso. O segundo tipo de crente, irmãos, é aquele que despreza a instrução. Ele acha que já sabe de tudo. É o crente que sabe tudo. É o crente que não tem a humildade para aprender. Não só de Deus, dos homens também. Dos homens também. Quando, irmãos, nós compramos algum equipamento para nossa casa, vem com manual. E nós também temos o nosso manual, que é a Bíblia, irmão, de instrução. Tá certo? Então, irmãos, na Bíblia nós aprendemos como devemos viver e andar na presença de Deus. E existem muitos textos que vão nos dizer a necessidade, irmãos, da gente ter a instrução, a orientação bíblica para nossas vidas. A orientação de Deus. Provérbio 10, 17 vai dizer o quê, irmãos? Provérbio 10, 17, ele vai nos dizer o seguinte: o caminho para a vida é de quem guarda o ensino. Mas o que abandona a repreensão anda errante. Não tem caminho. E quem anda errante nunca vai vencer, irmão. Porque ele não quer ouvir o ensino. Ele só quer ouvir se a pregação for uma pregação algodão doce. Você já viu a pregação algodão doce? É aquela que se dissolve na boca, mas não serve para nada. Não alimenta, mas é doce que é uma bênção. Essa é a pregação algodão doce. A gente tem que ter pregação algodão doce uma vez por outra, é verdade, para nos animar, né? Mas o que vai nutrir o crente, irmãos, é o pirão. É a carne com osso. É o tutano. E aí, irmãos, o tutano às vezes é muito forte. Aí os crentes são um pouquinho fracos. Aí acha que é demais. Pode dar uma congestão, pode passar mal. Aí não querem comer o pirão. Querem só algodãozinho doce, né? Ou chupar uma bala soft, né? Quem é do tempo da bala soft aí? Eita, Jesus, o pastor está voltando no túnel do tempo, né? Essa aí nem muita gente que não conheceu, não. A bala soft, irmão, era uma bala perigosa. Ela era bem docinha, redondinha assim, mas era lisa. Às vezes você botava na boca, quando ia falar, descia de garganta abaixo. É a bala soft. O camarada lá todo empolgado, botava uma bala soft na boca para falar com a namorada. Minha filha! Aí passava vergonha, né? Então, irmãos, a Bíblia nos ensina a ouvir a instrução. Provérbio, capítulo 1, versículo 8. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes o ensinamento da tua mãe. Ouve a instrução.
Filho meu, ouve a instrução. Tem filho hoje, irmãos, que tem 15 anos, pensa que sabe mais do que os mais velhos. Tem filho hoje, irmãos, infelizmente, é questão de jovem. Jovem sabe que pensa, sabe muito das coisas, e ainda não sabe nem a metade do beabá. Sabe nem a metade do beabá. Então ouça o que seus pais dizem, a orientação dos seus pais. Eu me lembro quando eu tinha 17 anos, lá na escola de aprendiz de marinheiro, lá em Jacarecanga. Todo dia educação física, 5 horas da manhã. Aí o sargento, até me esqueci o nome do sargento, lá, aí o sargento ia dar uma voltinha assim, virava as costas, aí eu ficava parado, né? Ia fazer exercício, cansar. Aí eu, quando eu procurei o sargento, cadê o sargento? Aí o sargento mandou o apoio de frente, né? Aí eu deitei, ó, fiquei deitado no chão, né? Aí quando eu procurei o sargento, cadê o sargento? O sargento pegou aqui na minha orelha e me levantou pela orelha, ó. Aí sabe o que foi que ele disse para mim? Meu filho, você está pensando que eu já passei por isso aí também, não? Você não está pensando que eu já tive de sua idade, não? Você não está pensando que eu já sei o que você quer ser, não? Muito sabido. Eu já passei por essa fase, meu filho. Não queira me enganar, não, vá para ali. Agora você está matando aí no apoio de frente, paga ali 30 para mim ficar olhando agora. Você como é muito inteligente, muito sabidão. E às vezes a gente quer fazer isso com os pais da gente. Não, meu pai e minha mãe não sabem nada não, eu sei de tudo hoje. Ouça a instrução do seu pai. Provérbio 4,13, apega-te à instrução e não a largues. Guarda, porque ela é a tua vida. Receba a instrução. Provérbio 12,1, o que ama a instrução, ama o conhecimento. Mas o que, a Bíblia está dizendo, viu? Não sou eu não. Mas o que odeia a repreensão é estúpido. Na minha versão, deixa eu ver aqui, é tolo. Essa aqui foi mais macia. O que odeia a repreensão é tolo. Pronto, eu vou ficar com essa aqui, para os irmãos não ficarem chateados com o pastor. O que não gosta de ser repreendido é tolo. Tá bom, irmãos? A minha aqui é estúpida, aqui mesmo botar para lascar logo. O crente que ouve a instrução, o crente que aceita o conselho, além de ser humilde, ele é sábio, porque ele está aprendendo, e muitas das vezes é aprendendo com a experiência dos outros, e não vai precisar passar pelo mesmo erro, porque o sábio é esse, irmão. O inteligente, ele aprende com os erros dele, ele erra, e aí ele é inteligente, ele não vai mais errar, mas o sábio, ele não passa nem pelo erro, ele vai aprender com o erro dos outros, ele é sábio. Amém, queridos irmãos? Então, você vai identificar um crente sábio quando você vê que ele tem coragem de admitir que errou. Eita, pai, o pastor não estava nem lembrando dessa parte, então quer dizer que o pastor é sábio, reconheceu aqui, né? Do colírio, né? Quando você reconhece que você errou. Então, quando um crente reconhece que errou, quando ele está sempre buscando melhorar seu conhecimento, quando ele sempre está buscando conselhos para não mais errar, esse é um sábio. O tolo é aquele que acha que sabe de tudo, e esse nunca vai vencer, que acha que sabe de tudo, que não precisa do conselho de ninguém, esse vai sempre errar. Só um tolo não pede conselhos. Só um tolo, irmão, não pede conselho. Na multidão de conselhos há o que, irmãos? Sabedoria. E os planos mediante a conselhos, eles têm bom êxito, ou seja, têm vitória. Amém, irmãos? Então, esta noite, deixa eu te perguntar uma coisa. Você é do tipo que aceita instrução, aceita um conselho, ou você é daquele crente que diz, se conselho fosse bom, não era dado, era pago? Qual é o tipo de crente que você é? A Bíblia, irmãos, ela vai nos mostrar que nos ensina diferente desse pensamento. Que se conselho fosse bom, não era dado. O livro de Provérbios, irmãos, vai dizer o seguinte, Provérbios 11, 14, que na multidão de conselhos, irmãos, há sabedoria. Então, quanto mais a gente se aconselha, se a gente não sabe, reconhece que a gente precisa
do ensinamento, de um conselho, mas, irmãos, a gente tem possibilidade de ser uma pessoa de vitória na nossa vida. É claro, irmãos, que a gente também não vai pedir conselho para todo mundo, né? Para a nossa vida. A gente não vai sair conversando com todo mundo que não deve, pedindo conselho. Busque conselho, irmão, de pessoas que temam a Deus, e não pessoas que não temam a Deus. Porque lá em Salmo 1, capítulo 1, versículo 1, vai dizer o quê, irmãos? Que bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Mas assim mesmo na igreja, tem pessoas que deixam de se aconselhar com um líder, com um pastor, para ir pedir conselho para os ímpios. E aí não encontra vitória, irmãos. Porque que conselho o ímpio vai te dar? De maneira nenhuma, irmãos. Não peça conselho, irmãos. Ei, olhe para mim. Não peça conselho para murmurador, pelo amor de Deus. Não peça conselho para murmurador, não, irmão. De maneira nenhuma. Porque ele não peça conselho, irmãos, para a pessoa que só vive falando mal dos outros. Para a pessoa que só vive criticando os outros. Não peça conselho para fofoqueiro, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, irmãos. Não firme o seu entendimento, a sua decisão em conselho de gente de internet, de televisão. Por que você vai pedir conselho, siga conselho de gente de internet e televisão, irmão? Ah, mas porque foi o Ratinho que disse, que Ratinho que nada, irmão. Quem seguindo conselho de Ratinho? Misericórdia. Ah, não, pastor, mas eu ouvi na Ana Maria Braga. Que Ana Maria Braga, irmão? Você tem que seguir conselho, irmãos. É na instrução do Senhor, na palavra de Deus. É do povo de Deus. É da liderança da casa de Deus. Amém, irmãos? Vejam bem, irmãos. Ixi, eu vou adiantar, que aqui a hora está avançada. Vamos tem muita coisa aqui, mas vamos. Terceiro, irmãos. Terceiro. Quem nunca vai ser vencedor, irmão? Primeiro, é aquele que o que é indeciso. Segundo, é aquele que não gosta de ouvir conselhos, repreensão. Terceiro, irmãos, é o crente desatento. É o crente distraído. Ei, igreja, presta atenção aqui, que essa parte eu acho que é a mais importante dessa pregação. Olhe para mim aqui. Ah, irmãos. Então, irmãos, segundo o dicionário da língua portuguesa, desatento é aquele que não dá atenção, ou não dá atenção àquilo ou aquele que está falando, ou aquilo que vê, ou aquele que escuta, mas não faz. Esse é desatento, que se mostra absorvido por outras coisas. É o distraído, é o crente distraído. Esse não vai ter vitória, não. Esse não vai ter vitória. Aquele que revela descaso, falta de preocupação, falta de interesse, é o distraído. E infelizmente, meus irmãos, nós vivemos em uma época em que existem muitos crentes distraídos, desatentos, irmãos, distraídos espiritualmente. Meus irmãos, olha, eu vou dizer uma coisa, irmãos. Tem crente que não está mais conseguindo ver nada do sobrenatural, porque está distraído. Tem crente que está na casa do Senhor, mas não tem mais vida espiritual. Por quê? Porque está distraído, irmãos. Ele não consegue mais ver as bênçãos de Deus, como nós falamos aqui. Ele não consegue mais ser grato a Deus. Por quê? Porque tem uma vida distraída, desatenta com as coisas de Deus. A palavra de Deus vai dizer em 1 Pedro 5,8, alertando para a gente estar atento, ligado, vigiando. Sejam sóbrios e vigilantes. Por quê, pastor? Porque o inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como um leão que ruge,
procurando alguém para devorar. Cadê o distraídozinho? Eu estou doido para um distraídozinho. O diabo, ele anda assim, irmãos, buscando os desatentos. O crente desatento é aquele tipo que espiritualmente, a gente falando, irmão, está dormindo em berço esplêndido. Dorme com as coisas espirituais. E quando o crente dorme espiritualmente, irmãos, ele esfria na fé e acaba, irmãos, tendo uma vida de derrota. Crente frio espiritualmente. Sansão, irmãos, ele dormiu, foi tirar só um cochilinho no colo de Dalila. Ele perdeu os cabelos e perdeu a força dele. Perdeu o cabelo dele e perdeu as suas forças. Por quê? Só uma cochiladazinha. Não, só dá uma cochiladazinha aqui. E está cheio de crente cochilando. Na parábola das 10 virgens, 5 também foram dar uma cochiladazinha. Noivo voltou, elas com a lamparina sem azeite, ficaram. Foi só uma cochiladazinha, rapaz. Paulo estava pregando, irmãos, lá em Troade. Aí tinha um jovem na janela, Tíquico. Ele deu uma cochiladazinha, caiu lá do terceiro andar, puf, no chão. Paulo estava lá, orou por ele, ele ressuscitou, para a glória de Deus. Mas dormiu em janela, porque ele estava olhando para o mundo e olhando para a igreja, com sono, dormiu. Porque, irmãos amados, crente que anda sonolento, distraído, ele acaba caindo. Ele acaba caindo. Interessante que Jesus disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Em Atos 1:8, o Senhor disse que nós receberíamos poder para testemunhar, irmãos. E quando o crente perde o interesse em testemunhar quem é Jesus na sua vida, é porque ele está desatento, é porque ele está dormindo espiritualmente, porque o crente que está alerta, vigilante, acordado, ele tem prazer de falar do seu Senhor, do seu noivo, do Senhor Jesus Cristo. Ele tem prazer de falar das maravilhas que Deus está fazendo na sua vida. Mas o crente que está distraído, ele está olhando para tantas coisas, ele está olhando para tantas outras coisas, que não está mais olhando para as maravilhas do seu Senhor, e ele não tem mais prazer de falar do que Jesus está fazendo na sua vida. E ele está distraído. Não vai ser vencedor, irmão. Vou perguntar aqui mais uma vez, antes de a gente prosseguir. Quem é que quer ser mais do que vencedor aqui? Quem é que é mais do que vencedor? A Bíblia diz no Salmo 122, versículo 1: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me. Quando o crente perde a vontade de vir para a casa do Senhor, irmão, ele se transforma no crente carrinho de mão, que é o crente que só vem para a igreja se for empurrado. É o crente carrinho de mão. Quando o crente perde o interesse de vir para a casa de Deus, é porque ele está dormindo, está desatento. Posso ouvir um amém da igreja? Eu não falei que ia ser uma palavra de vitória, irmãos? Amém ou não amém? Quem quer vitória aí? Então vamos prosseguir. Tem coisas, irmãos, que o pastor é que tem que fazer, viu? E uma dessas, de despertar a igreja, de exortar a igreja, no sentido de animar a igreja, para estar firme. Pastor, é obrigação do pastor. Porque se o pastor virar as costas para a igreja e está conduzindo um rebanho dormindo, o rebanho, Deus vai cobrar conta do pastor. Então o pastor tem essa obrigação de estar alertando para a igreja estar atenta, vigilante. A igreja está buscando as coisas espirituais. Nós somos um povo que fomos tirados do mundo, nós temos uma vida espiritual, amém ou não amém, irmãos? Se você não ora mais, se você não lê mais a Bíblia, não se interessa mais
não tem prazer em ofertar na casa de Deus, dizimar, de contribuir com a obra, de trabalhar com a obra, se envolver com a obra, talvez você esteja dormindo. Talvez o primeiro amor já esfriou. Talvez você já esteja desatento, distraído com outras coisas. Quando o crente começa, presta atenção, olhe para mim. Quando o crente começa a ver defeito em tudo, nada presta na casa de Deus. Quando o crente perde o desejo pela volta de Jesus, não espera mais a vinda de Jesus, é porque ele está desatento, dormindo. Ele está olhando só para as coisas da terra, buscando defeito aqui, defeito acolá, defeito ali, no irmão, na irmã, no pastor, no líder. É porque ele está dormindo, ele está desatento. A visão dele está em outras coisas que não deveria estar no Senhor, buscando edificar a sua vida. Paulo dizia: desperta tu que dormes, levanta de dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Amém? O desatento não vai vencer, irmãos. Desatento não vai vencer. O desatento corre um grande perigo, porque a falta de atenção vai causar acidentes graves. Não é assim que acontece no trânsito, irmão? Assim, a pessoa se distrair um pouquinho, ocorre um acidente. Da mesma maneira, irmãos, é o crente que se envolve na vida secular, ela vai sempre arrumar problemas. Vai sempre arrumar problemas, irmão. Então, queridos irmãos, o terceiro tipo de pessoa, deixa eu acelerar aqui, é o desatento. E o último tipo de crente, de irmãos, que não vai vencer. Tem crente mais do que vencedor aqui ainda? Posso continuar? Pode, né, irmãos? Que aqui, graças a Deus, não tem crente desse jeito, crente que não vai vencer, só tem crente mais do que vencedor, amém ou não amém? Então isso aqui eu estou contando, estou aqui ministrando só para ministrar para os irmãos, né? Porque, graças a Deus, aqui ninguém precisa ouvir essa mensagem, porque aqui só tem mais do que vencedores, né? Aqui eu estou falando só dos que não vão vencer, amém, irmãos? O quarto tipo de crente, irmão, que não vai vencer é o desanimado. Posso ouvir um amém? Irmão, vocês não entenderam, não. É o desanimado. Eu estou perguntando, amém ou não, minha irmã? Amém. Irmão, pelo amor de Deus, eu estou falando do crente que não vai vencer, é o desanimado. Posso ouvir um amém? Amém. Ah, rapaz, que é crente animado. Irmão, desanimado é aquela pessoa desprovida de ânimo. É a pessoa que não tem ânimo, sem entusiasmo. Ela não tem entusiasmo para nada. Está aqui louvando, ministrando. Diga um amém, diga um glória a Deus. Aí, glória a Deus. Nem para levantar a mão. A mão assim, quase amém. Amém. Desanimado, né? É aquele que não tem coragem, não tem vontade, é desencorajado. O desânimo, irmão, o desanimado é aquele que já desistiu de muitas coisas. Ele não planeja mais nada para a sua vida, nem ministério. Ele não quer mais construir nada. Ele desistiu até de sonhar, de tentar outra vez alguma coisa. Ele desistiu. O crente desanimado, ele tem pouca chance de vencer, irmãos. Ele nunca vai vencer na sua vida, porque quando o crente fica desanimado, o diabo e o inferno fazem uma festa. Porque o que o diabo e o inferno gostam de ver é crente desanimado. Oh, rapaz, a alegria do inferno é ver um crente desanimado. Agora, o crente que é cheio do Espírito Santo de Deus, animado, o diabo tem raiva, é verdade, ele faz muitas coisas, mas ele nunca vai vencer esse crente. Mas o desanimado, irmão, olha, é por isso que o diabo, ele faz de tudo para roubar a nossa fé. Porque o crente sem fé, nem combina, né? Como é que é crente sem fé? O nome crente já está dizendo, né? É aquele que crê, tem fé. Como é que vai dizer o crente sem fé? Mas o que está na igreja sem fé, irmãos amados, o diabo, irmãos, é isso que ele quer. Porque a confiança que ele tem em Deus, a sua paciência e o seu ânimo, ele sem fé, ele não vai ter nada disso. Não vai ter paciência, não vai ter fé em Deus. O crente desanimado não ora. Graças a Deus aqui tem crente desanimado, amém?
Eu vou dar um tempo aqui para os irmãos renovar a pergunta aí. Mas graças a Deus aqui só tem crente animado, amém? Amém. Glória a Deus. Não, mas a pergunta não era assim, não. A pergunta era, mas graças a Deus, porque eu estava falando aqui, irmão, que o crente desanimado não lê a Bíblia. Mas graças a Deus aqui só tem crente animado que lê a Bíblia, amém? Amém. Glória a Deus. O desânimo é terrível, irmãos. Porque o desânimo paralisa as pessoas, irmãos. Os desanimados não conseguem e jamais podem vencer. Jamais. Porque, na verdade, já desistiram de lutar. Irmãos, Deus me deu um dom, para a glória dele, de animar pessoas. Eu tenho esse dom. Não estou falando da igreja, não. Na vida secular mesmo. Eu me lembro, irmãos, que há muitos anos atrás, no começo da Vicunha, todos os dias eu fazia hora extra. Eu não era nem cristão ainda. Eu fazia hora extra todo dia, meia-noite, até meia-noite. E no outro dia, 7 horas da manhã, eu estava entrando na empresa. Nessa época eu trabalhava no comercial. Isso foi por muitos meses, porque a gente estava na montagem ainda da Vicunha, montando as máquinas. Todos os dias eu fazia. Teve uma noite, irmãos, que os irmãos estavam tudo cansados. Os irmãos que eu falo, os mecânicos, né? Tudo cansado. Ainda faltava um bocado de coisa, irmão, de máquina para a gente transportar. O pessoal tudo desanimado, cansado, um se escondendo, outro matando, outro no banheiro. Eu disse, rapaz, pelo amor de Deus, já vai dar meia-noite. Daqui a pouco vai dar meia-noite, nós vamos passar de meia-noite hoje. Vamos logo terminar isso aqui, rapaz. Eu sempre tive esse ditado, eu dizia para ele, rapaz, serviço ruim, a gente tem que fazer logo para acabar logo. Quando o serviço é ruim, a gente tem que fazer logo para acabar logo, é coisa ruim. E aí, irmãos, eu comecei, bora lá, pessoal, bora lá, vamos terminar. E aí, eu comecei a cantar uma musicazinha que eu tinha ouvido quando eu era menino, né? Bora lá, rapaz, vamos lá, pega força aí, bora lá, bota força. Escravo de Jó, cantando, pula, e foi animando o pessoal, daqui a pouco estava todo empurrando o carro, cantando Escravo de Jó. No instante nós terminamos. Porque se a gente ficar no desânimo, irmão, mas eu cantava isso aí no tempo que não era crente, viu? Porque negócio de escravo de rei, isso aí é no tempo que eu era escravo mesmo do mundo, viu? E aí, irmão, por isso, irmão, ó, vou dizer uma coisa para vocês. Tem crente que diz assim, né? Liga para os programas aí. Ah, pastor, eu já vi crente, né? Os pastores aí das internet. Eu não perco um programa do senhor, eu sou cadeira cativa. Meu irmão, negócio de cativeiro, cadeira cativa. Dizer que é cativo do pastor. Não diga isso, não. Nós somos livres em Cristo Jesus, amém? Esse negócio de dizer que é cativo, que é escravo disso. Irmão, nós somos livres. A gente pode dizer isso nem por brincadeira. Né? É como eu falei aqui, eu falei na época que não era crente. Aí eu brinquei lá e animei o pessoal, porque pessoas desanimadas, irmão, deixam em frente. Então, irmãos, a vida é feita de turbulência, tribulações, lutas, enfermidades, problemas na família, problemas financeiros, e são essas coisas que às vezes querem tirar o nosso desânimo dentro da casa do Senhor. Ficar desanimado diante dos problemas pode ser algo normal na vida de qualquer pessoa, crente ou não. Agora, viver eternamente desanimado é algo, irmãos, que não combina com a vida do crente. A gente pode estar passando uma luta, ficar um pouquinho triste, desanimado, mas isso passa, tem que passar. Agora, viver a vida toda desanimada, de maneira nenhuma, irmãos. Quando por qualquer razão vier o desânimo na sua vida, comece a orar, comece a jejuar, repreenda, irmão, esse desânimo na sua vida, peça força, peça coragem a Deus, não entre no desânimo não, faça como o salmista, Salmo 138, versículo 3, quando clamei, tu me respondeste, deste-me força e coragem, clame ao Senhor. Se a luta chegou na sua vida, não se desespere, não fique desanimado. Lembre-se que foi Deus quem prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Olha o que ele diz para nós, Isaías 43, 2. Quando passarem pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passarem pelo fogo, não te queimarás.
nem a chama arderá em ti, porque o Senhor estará contigo, te guardando, te livrando. Não te desanima, confia no teu Senhor. As lutas, as provações podem vir, mas nós animados com o Senhor, nós vamos vencer todas as lutas, porque não se esqueça, em Cristo Jesus nós somos o que, igreja? Aleluia! Porque, irmãos, o crente desanimado é dó, é fogo. O crente desanimado, o pastor diz: vamos glorificar a Deus. Os animados dizem: para quê? Deus não é surdo. O pastor diz: Jesus, hoje, ele vai batizar aqui com o Espírito Santo. O desanimado diz o quê, irmão? Vai nada. Quanto tempo faz que Jesus não batiza ninguém aqui com o Espírito Santo? Nessa igreja? É o desanimado. Desanimado, irmãos, ele não tem ânimo para nada. Porque o ânimo gera fé. O pastor diz: irmãos, vamos construir a igreja. Vamos fazer um tempo maior. O pastor tem sonhos, tem visão, tem ânimo. Vamos fazer uma estrutura melhor. Desanimado diz: para quê? A igreja não está nem cheia. Tá bom, do jeito que está aí, é assim mesmo. Jesus gosta de igreja pequena. Porque o desanimado, irmãos, ele não tem ânimo para nada. Desanimado não tem ânimo para nada. Irmãos, vamos evangelizar. Desanimado, para quê? Esse setor aqui já tem muita igreja, pastor. Aqui não precisa mais de evangelizar ninguém, não. É ou não é assim o desanimado? É ou não é, igreja? E ele desanima os outros, tudinho assim. Ele vai desanimando os outros, sabe? Então, irmão, se você está desanimado, mas aqui não tem crente desanimado não, amém? Porque aqui só tem mais do que vencedor, né? Mas se chegar alguém, você conhecer alguém por aí desanimado, peça para essa pessoa buscar a Deus, tá certo? Peça para ela descansar em Deus, mas não desanimar em Deus, tá certo? É por isso que Jesus disse: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Amém, irmãos? Não seja um crente desanimado, pois o desanimado jamais vencerá. Creia nas promessas de Deus. Josué capítulo 1 vai dizer: esforça-te, tem bom ânimo, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Quem crê nisso? Tem crente animado aqui esta noite, irmãos? Tem crente animado? Então, irmãos, falar que vai vencer é fácil. Dizer que é vencedor é fácil. Difícil é mostrar aquele que não vai vencer, né? Aquele que não vai vencer. Então, meus irmãos, nenhum de nós está imune a passar adversidades, lutas, mas em nome de Jesus, mande embora todas essas coisas que nós falamos aqui esta noite, a desatenção, a indecisão, o desânimo, mande embora da sua vida, em nome de Jesus, porque somente assim nós vamos alcançar vitórias pelo poder do nome do Senhor nas nossas vidas, e somente os que são mais do que vencedores ficam em pé esta noite glorificando ao Senhor e agradecendo a Deus e louvando a Deus.